Espírito de Deus de poder, nesta noite usa o teu filho grandemente neste lugar, aleluia, com poder e glória. Usa ele, Pai, na tua unção, ó Espírito Santo, ó Deus, e fala com este povo nesta noite, libertando da prisão, aleluia, tirando, Pai, o cativo do cativeiro nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Obreiro Rafael. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade nesta noite, sermos o mensageiro nesta noite da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. O texto, o tema desta festa, quando os irmãos procuram, quero louvar a Deus pela vida de toda esta igreja, na pessoa do pastor Miguel, nosso supervisor, os demais dirigentes, congregações, sempre estão nos confiando essa oportunidade de fazermos menção da palavra de Deus. Todos aqui têm esta capacidade, todos são instruídos com a palavra de Deus para ser porta-voz de Deus. Por isso, eu me sinto honrado de mais uma vez estar aqui, estar sendo convidado para trazer a palavra de Deus. Acredito que Deus já está recebendo a nossa gratidão, os louvores que foram entoados, e com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Todos encontraram, digam amém. Amém. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia, até aí. Podei tomar o vosso assento adorando, bendizendo o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Aleluia. Mensagem, tema da mensagem, do Novos na Fé, este abençoado grupo que Deus tem derramado da sua graça sobre eles. Por isso estamos aqui, arautos do Rei, Tema: arrependei-vos para que sejais salvos. Glórias ao nome de Jesus. Queridos, Lucas, o médico amado, ele escreve acerca desses fatos que ele vai narrar no livro de Atos dos Apóstolos, os Evangelhos do Senhor Jesus, e os Evangelhos terminam com uma nota gloriosa. Jesus venceu a morte e a sepultura, ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Logo após a sua ressurreição, Jesus subiu ao céu com a partida de seu líder. Será que o cristianismo, ele cessaria, ele acabaria? E a resposta desta pergunta, Lucas, ele vai contar na sua narrativa. O registro de Lucas, ele traz a vida e o ministério de Jesus e diz que não acabou. O fim do relato dos evangelhos, ele continuou a levar adiante a sua obra, seus ensinamentos e seu ministério pessoal, por meio dessas pessoas que viram conhecê-lo e amá-lo. Pedro, um dos primeiros a seguir Jesus, tornou-se grande liderança desta nova comunidade de fé, que surgiu a partir do ministério de Jesus nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, vai discorrer sobre este homem que outrora Deus deu a ele o privilégio de conhecer Jesus. Jesus o chama naquela beira da praia, depois de uma noite frustrante, em que ele não conseguira alcançar o seu objetivo. Naquele dia, Jesus traz a ele uma palavra. Ele ouve a palavra do mestre amado
E a Bíblia diz que ele obedece a sua palavra. Por isso, naquele dia, ele desfruta de um maior dos milagres que ele viu na sua vida, desfrutando a partir de conhecer Jesus. A grande pesca foi só o pontapé inicial daquilo que Deus teria ainda para revelar a ele. E a Bíblia diz que através desse ato, ele chega à praia novamente, e antes de ir para sua casa, ele chama Jesus e diz: eu não sou digno que entres na minha casa. Ele reconhece que ele é um homem pecador. Ele reconhece que ele precisava se arrepender dos seus pecados, trazer a ele mesmo arrependimento. E aí Jesus se agrada do seu pedido e não tem outra alternativa a não ser dizer a ele: deixa, não te preocupa com o que vai fazer, porque a partir de agora não serás mais pescador de peixe, te farei eu pescador de homens. A partir daquele dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. A partir daquele dia, Pedro se encontra com Jesus de verdade, e a Bíblia diz que não se apartou mais Pedro de Jesus. Aonde Jesus estava, Pedro estava. Aleluia. A introdução ainda é dizer que Lucas, ele é alcançado também por esta palavra. Lucas um dia também estava, aleluia, a um lugar aonde Saulo, na verdade Paulo estava apedrejado, tinha passado por momentos difíceis na sua caminhada. A perseguição era iminente contra Paulo por pregar o evangelho. Paulo também, para lembrar os irmãos e todos que nos ouvem nesta noite, não nasceu, aleluia, já servindo ao Senhor. Paulo, pelo contrário, ele tinha no seu sangue, aleluia, um desejo ardente de guardar e zelar pela lei. Cresceu como todo judeu, separado ao 8º dia. E a Bíblia diz que este homem, ele cresceu no seio judaísmo, guardando a lei. Por isso não ele queria que outras religiões ou seitas se levantassem se não fosse de acordo com aquilo que pensava. Mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, olha para ele, e um dia no caminho de Damasco, Jesus se apresenta a ele, e a partir daquele dia também, esse homem não é mais o mesmo. Esse homem é transformado, esse homem é regenerado, esse homem, ele é, aleluia, um novo homem a partir do momento em que ele conhece o nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque um dia também estávamos nos caminhos errantes, estávamos longe da presença dele, e um dia alguém pregou para mim, para você, e falou desse Jesus. Por isso nós estamos aqui nesta noite propagando, proclamando que ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele continua operando, ele continua quebrando as cadeias, ele continua transformando o mais vil pecador e fazendo dele, aleluia, um novo ser na sua presença, para ser portador das boas notícias de salvação, e através delas as pessoas que ouvirem cheguem ao arrependimento verdadeiro e aleluia, e complete na sua vida, aleluia, a completa salvação. Complete eles na sua vida o Senhor Jesus, a completa salvação na pessoa do Senhor Jesus, o sacrificado na cruz do Calvário por nossos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas é o escritor do livro, conhecido como médico amado ou doutor Lucas. Ele faz o registro do livro por volta de 63 depois de Cristo. Embora este livro seja chamado Atos dos Apóstolos, ele talvez fosse mais corretamente chamado de Atos do Espírito Santo. Aleluia. Mesmo que os apóstolos, os principais líderes do início da igreja, tenham desempenhado um papel importante no livro, a figura central é e sempre será o Espírito Santo de Deus. Porque João diz que nós mesmos não fazemos nada de nós mesmos, se não for o Espírito Santo do Senhor, se não for Deus nas nossas vidas. Aleluia. O maior propósito disso é demonstrar que o ministério de Jesus continuou a se espalhar por todo o mundo, por meio da sua obra e vida e seus discípulos, e pelo poder do Espírito Santo. Eles foram, aleluia, revelados
revestido, porque Jesus, no capítulo 1 de Atos, Jesus ele se apresenta com provas infalíveis de que ele ressuscitara dos mortos, porque muitos ainda esperavam essas provas, muitos que não acreditavam. Então Jesus ele ressuscita ao terceiro dia depois da sua morte, e a Bíblia diz que ele vai se apresentar aos seus discípulos, passa por espaço de tempo, 40 dias com eles, comendo, bebendo com eles, ensinando e instruindo as últimas instruções, porque sabia ele que pouco eram os dias que restavam a ele para ser assunto ao céu, e a maior preocupação de Jesus era essa, que eles continuassem, aleluia, o ministério das boas novas de salvação, que eles tivessem cada dia mais o intento de continuar, aleluia, fazendo notório o evangelho. Mas não bastaria ter apenas os ensinamentos de Jesus, eles tinham também que ter, aleluia, aquilo que faltava-lhes, quem sabe, na sua vida, a graça, a unção de Deus, aleluia, o revestimento de poder, porque ninguém pode sair de qualquer jeito. Jesus deixou isso explícito, claro, dizendo: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não vão sair de qualquer maneira, e eles ficam ali a cerca de 120 ou mais que estavam, aleluia, aproximadamente reunidos no cenáculo. Eu ainda acredito que não era onde Pedro e os demais habitavam, era um lugar, aleluia, preservado, um lugar separados para ele buscarem a presença de Deus. Cada um tinha o seu lugar. Jesus, o seu lugar predileto era no Monte das Oliveiras. Então acredito eu que também da mesma forma os seus discípulos se juntavam em um lugar e se reuniam para adorar, para buscar a presença de Deus. E neste dia não foi diferente, estavam eles reunidos. Jesus disse a eles, antes de ser assunto ao céu: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus disse que eles fariam coisas maiores, eles propagariam o evangelho, e eles fariam coisas no poder do Espírito. E a mesma coisa aconteceu quando ele está dando essas instruções. Diz o texto que desce sobre ele uma nuvem, e vai ele sendo elevado do chão, sendo elevado da terra, e os seus discípulos que recebem a instrução dele estão olhando para ele ser ocultado no céu. Desce sobre ele dois varões, aleluia, diz: varões galileus, porque estás olhando, aleluia, este mesmo Senhor que desceu do céu um dia voltará. Olha essa promessa, meu irmão, estamos debaixo da maior promessa, não só de ser salvo, mas de sermos, aleluia, aquele que vai receber do Senhor a coroa de vida eterna. O Senhor prometeu, aleluia, morrer e ao terceiro dia ressuscitar para nos salvar. Ele assim o fez. A mesma forma ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E o texto diz que ele foi, e um dia ele voltará. Quem está guardando este dia, quem está guardando essa promessa, quem crer nessa palavra, quem acredita que Jesus não mudou o mesmo, erga sua mão nesta noite, adore a Ele. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória seja dada ao Senhor. Jesus não pregou apenas para os seus discípulos. Jesus pregou para todos quanto ouviram pregar. Todos que ouviram Jesus, eles tinham, aleluia, apenas desejo. Alguns tinham desejo de seguir Jesus, alguns tinham desejo de servir a Ele, mas outros apenas queriam a palavra, queriam o milagre. Por isso muitos se retiravam quando Jesus terminava de pregar. Muitos não queriam realmente, aleluia, um arrependimento verdadeiro. E nós sabemos que desde o início da história, Deus sempre levantou alguém, aleluia, para pregar a sua justiça, para alguém falar do reino dos céus. Não foi diferente nos dias de Noé. Escute isso nesta noite, aleluia. Gênesis 6, versículo 17: porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra expirará. Deus levanta Noé no meio de uma
uma geração perversa, no meio de uma geração corrompida. E o texto diz que ele dá instrução a Noé, dizendo: Noé, tu vais agora preparar uma arca, e nessa arca tu vai fazer 3 pavimentos, e vai colocar nela madeira de gofê, vai colocar nela betume. Ele dá toda a planta para Noé na sua revelação. Noé, avançada idade, diz o texto, em que quando ele recebe a instrução de Deus, Noé está aproximadamente 500 anos de vida. Noé recebe essa palavra, e o texto diz que Noé, ele vai fazer conforme a palavra de Deus. Ele vai fazer conforme a instrução que Deus deu. Ele vai construir, ele vai edificar, ele vai trazer ali, aleluia, toda a madeira. Ele vai tirar toda a madeira, ele vai cortar, ele vai começar a elaborar a armação daquela arca. E o texto diz que também Noé, ele estava no tempo que construía a arca, ele continuava sendo pregoeiro da justiça. Ele continuava pregando para o povo, dizendo ao povo: olha, estou trazendo da parte de Deus e fazendo esse projeto. Eu estou construindo essa arca, pois o Senhor, ele destruirá esse lugar com água, ele destruirá esse lugar com um grande dilúvio. E o povo não olhava, não atentava para o que Noé dizia. O povo ignorava Noé. Não é diferente nos nossos dias. Estamos nas esquinas dizendo que Jesus está voltando, que Jesus está prestes a buscar o seu povo, que Jesus está prestes a derramar da sua ira sobre a terra. Mas as pessoas ignoram, as pessoas não atentam para a palavra, porque pensam eles: anos já se passaram e eu estou com tal idade e nada aconteceu. Quem sabe esse era o pensamento daquela geração. Olharam para Noé, quem sabe eu vou até mais longe ainda, e disseram: é louco, porque nada e nem nada vai acontecer. Deus preza pela sua palavra. Jeremias diz que Deus, ele vela por ela. Tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Aleluia. Chega o tempo, passa-se aproximadamente 120 anos. Noé está construindo a arca. Eu imagino, todos os dias Noé não se cansava de dizer: arrependei-vos. A mensagem não era outra, irmão. A mensagem era essa: arrependei-vos, porque é chegando o reino dos céus. Se convertam dos seus maus caminhos. Mas o povo não atentou, o povo não deu crédito à pregação, o povo desprezou a palavra de Deus. Aleluia. Chega o dia em que Noé entra na arca com a sua família, entra com os seus animais, que Deus disse: traz animais, aleluia, macho e fêmea. Deus dá toda a instrução e Noé as risca, ele segue as instruções de Deus. Entra na arca os animais também, e quando chega o tempo em que todos estão lá dentro, Noé fecha a porta da arca. Eu imagino olhando o povo lá fora, dizendo um para os outros: eu disse, é louco, não tem noção, é louco, essa família é doida. Mas passa-se, irmão, escute isso. Diz o texto que passa quantos dias que a arca está fechada? 7 dias. Aleluia. Olha a misericórdia de Deus aí. Não foi apenas quando Noé entrou que veio o dilúvio, não. Passou 7 dias. O povo ainda não está arrependido. O povo ainda não buscou a Deus. O povo não acreditou. O pensamento, a mente cauterizada pelo pecado, tira a razão do ser humano. Tira, aleluia, tira a preocupação da sua alma. E assim aconteceu. Passa-se 7 dias, nada acontece, o céu está azul. Mas quando chega o 7º dia, a Bíblia diz que o céu torna-se de bronze e começa, aleluia, a descer água sobre o lugar. Nada podia impedir
pedir agora o juízo de Deus, irmãos. O povo, eu imagino, querendo entrar, ainda que fosse toda aquela povoação, toda aquela nação, aquele povo para tentar entrar, não conseguiu. Sabe por quê? Porque o segredo de lá que está fechada não estava por dentro. Deus já tinha mandado o anjo fechar ela por fora. Não era o betume que lacrou a arca, mas foi a própria mão de Deus. Nada podia agora mudar aquela sentença, porque o povo estava mergulhado em toda a prática de pecado, estava sem temor de Deus, zombando do povo de Deus, do pregoeiro da justiça. E Deus, para mostrar a sua grandeza, a sua fidelidade, a sua palavra verdadeira, Ele fez com que todos perecessem naquele lugar. Porque Deus é amor, irmão, mas Ele é justiça. Ele é poderoso, Ele é tardio em se irar, mas Ele é justo. Aleluia. No mesmo Gênesis 19, verso 13: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Outro fato: chega o tempo em que Abraão é chamado por Deus. Abraão tem alguém que está na sua parentela, Ló, e a Bíblia diz que o pecado do seu, aleluia, da sua cidade, da sua circunvizinhança, Sodoma e Gomorra, também estava como uma podridão. O homem estava vivendo de uma maneira dissolúvel. O homem não tinha mais temor de Deus, até quando Deus enviou os anjos lá. Pasme, vocês queriam eles assediar os seus anjos. Ló teve que dizer para eles: ei, não faça nada a esses varões. E a Bíblia diz que os anjos tiveram que mostrar um pouco do seu poder. Cegou eles, ficaram cegos, sem direção, mas porque Ló daria até suas próprias filhas para ficar no seu lugar. Mas a Bíblia diz que os anjos chamaram Ló e disse: pega a tua casa, a tua família, sai deste lugar, porque nós destruiremos esse lugar. Não há o que fazer. Deus se lembrou de Abraão quando disse: Senhor, se por causa de um justo tu pouparia, não. Deus poupou o justo, mas não o lugar, não a cidade. Deus submergiu aquela cidade. Deus, aleluia, e derramou da sua ira. Todos foram, aleluia, mortos com chuva de fogo e enxofre. Todos foram destruídos. Todos foram, aleluia, exterminados. Por quê? Porque não atentaram para Deus, não atentaram para a palavra de Deus, não ouviram, não se arrependeram dos seus pecados e delitos, e veio o juízo de Deus sobre aquele lugar. Por isso, naquela fuga, aquela mulher estava, quem sabe, com o coração preso em alguma coisa material, e diz o texto que os anjos: olha, saiam daqui, fogem pela sua vida, escapam pela sua vida, e não olhem para trás. Tem muita gente ficando pelo caminho como estátua, espiritualmente falando, porque estão olhando para trás. Jesus tem uma morada para você, meu irmão, e não é aqui nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Deus levantou homens, aleluia, para ser porta-voz dele na terra. Aleluia, como João Batista. Diz o texto em Mateus 3, versículo 2: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. João Batista, ele tinha essa missão. Ele tinha a missão de preparar o caminho ao Messias. Ele era um profeta que viria antes do Senhor para fazer menção da palavra, para trazer ao povo despertamento, porque o povo estava mergulhado na prática do pecado e seu delito. Então João Batista, a mensagem dele era essa. Mas quando o povo ouvia, alguns davam crédito, outros não. Outros davam crédito e eram batizados no batismo da remissão dos seus pecados, do arrependimento. Mateus 4,17, Jesus começa então a pregar também o evangelho. Diz o texto: desde então começou Jesus a pregar.
e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos vai além, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Só tem algo, aleluia, só tem esse quesito que pode tirar o homem da condenação e da morte pelos seus pecados: é acreditar no sacrifício de Jesus, é acreditar na palavra, é acreditar, aleluia, nas boas notícias de salvação. Porque Paulo diz, aleluia, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Só há um meio do homem ser transformado. João escreve o capítulo 8 e diz o versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há psicólogo, não há centro de recuperação, não há médico algum, não há remédio algum, não há, a ciência ainda não tem, nada vai poder substituir, aleluia, a veracidade da palavra, porque só ela é o poder de Deus manifestado na vida daquele que acredita no evangelho da salvação. Só ele pode ir aonde o remédio não entra. Só ele muda o pensamento, a mente do homem. Só ele transforma, aleluia, o entendimento do ser humano. Só ele transforma o próprio Lucas, irmão. É tremenda a sua chamada. Ele não andou com Jesus, mas nós vamos observar a sua escrita. Parece que ele andou lado a lado com Jesus. Ele descreve Jesus no Atos, no Evangelho de Lucas, o homem perfeito. Atos dos Apóstolos, ele registra tudo aquilo que a igreja primitiva e o que Jesus fez ainda antes de ser assunto ao céu, com a veracidade dos fatos, aleluia. Esse era grego, e homem grego, você sabe que a Grécia, ela tem pseudos de deuses. Mas um dia Saulo, aleluia, Paulo, melhor dizendo, ele é apedrejado por pregar o evangelho, ele chega a estar à beira da morte. Aí Deus toma Lucas nas mãos, coloca sob os seus cuidados. Alguém vai começar a falar de Paulo. Quem é Paulo? Lucas não ouve de Paulo mesmo, mas alguém testemunha acerca de Paulo. Então Lucas tem que, aleluia, conhecer melhor o apóstolo. E chega um dia, Atos 20, capítulo de número, aleluia, 20, a Bíblia diz que quando ele estava com Lucas naquele dia, pregando no cenáculo, na cidade de Troade, diz o texto que esse homem, ele estava ouvindo a palavra. O jovem do terceiro pavimento, ele cai de lá. O Eutico é o nome dele, e a Bíblia diz que todos vão até o jovem e dizem: está morto. Lucas é médico, chega até ele e diz: o diagnóstico é esse, ele morreu, não tem o que fazer, porque o médico só acredita naquilo que é físico, matemático e químico. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele olha para o jovem e vai até ele e diz: é agora, Jesus, é agora. Ele abraça o jovem, coloca de pé e disse: o jovem vive. Por quê? Porque o evangelho não é em palavras persuasivas, o evangelho é na plenitude do poder de Deus. Aleluia, aleluia, Deus. É na plenitude do poder de Deus. Deus conhece as nossas necessidades. Paulo, naquele dia, Lucas olhou para ele e disse: todos os deuses da Grécia são Deus de lado, e vão servir o teu Deus. Aleluia. O poder de Deus alcançou a mente daquele homem, e Deus o transformou em um dos maiores evangelistas da história. Ele, como Paulo, não viu pessoalmente Jesus, como os demais apóstolos. É interessante isso aqui, irmãos. Só quem é espiritual entende. Paulo não viu pessoalmente Jesus, mas ele diz: eu não aprendi de homem algum o evangelho, eu aprendi do próprio Jesus. Aleluia, aleluia. E diz que o evangelho para
mas para os que perecem é loucura, mas para aqueles que acreditam na palavra é o poder de Deus. Aleluia. Para a salvação daqueles que creem, daqueles que acreditam. Se eu abrir o espaço aqui, todos têm um testemunho para dar. Todos vieram de alguma história defasada. Todos têm um passado, aleluia, não muito bom. Mas graças a Deus nós estamos aqui, meus irmãos. Porque um dia esta palavra entrou na nossa vida. Um dia fomos alcançados pelo poder do Evangelho. Um dia chegamos ao arrependimento verdadeiro. E deixamos as coisas, aleluia, de lado que não edificavam a nossa vida. E andamos agora na presença daquele que é poderoso. Daquele que pode fazer tudo isso e mais daquilo que pensamos e imaginamos, aleluia. Esse é o nosso Deus. Lucas 3, versículo 3. João Batista ainda, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, aleluia. A palavra trazia, aleluia, algo diferente para aqueles que ouviram ela. Jesus mesmo, ele é a palavra. João disse no capítulo 1 que ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra poderosa. Não há quem resista a sua palavra. Há alguém que tenta resistir, mas eu digo é por pouco tempo, porque numa hora ela vai fazer efeito, numa hora ela vai frutificar, numa hora ele diz que ela vai prosperar para aquilo que ela foi direcionada por Deus. Uma coisa é certa, ela não voltará vazia. Aleluia, Deus. Atos 19, Paulo diz assim, versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Quem é? Isto é Jesus Cristo, aleluia. Quando Paulo chega àquela igreja e coloca os irmãos, se derrama, aleluia, coloca a mão sobre eles, impõe a mão sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo, eles são cheios do poder de Deus. Essa foi a promessa que Deus fez para Pedro no capítulo 5 de Lucas, aquela pesca maravilhosa. Chega no capítulo 2, a igreja é adornada, é cheia do poder de Deus, com batismo com o Espírito Santo, é revestida, pronta para pregar o Evangelho. Pedro se levanta e prega o Evangelho e chama a atenção daqueles judeus que estavam olhando, e a Bíblia diz que eles ouvem a palavra, são alcançados, são compungidos, aleluia, ficam tristes pela prática do seu pecado. A compungão, aleluia, compungidos é isso, se entristeceram, reconheceram a sua, aleluia, pecaminosidade, a sua vida de pecado, e a Bíblia diz que eles eram o que faremos nós. Pedro diz mais a eles, ele cita o derramamento do Espírito não só para eles, mas todos quantos, aleluia, desejassem, tanto de perto como de longe. Ele disse que nos últimos dias Deus derramaria sobre eles, porque eles olharam e viram a igreja do Senhor toda cheia do Espírito, falando em outras línguas, aleluia. Pensavam eles que a hora nona, 9 horas da manhã, eles estariam, aleluia, terceira hora, eles estariam cheios do mosto, cheio do vinho, embriagados. Não, Pedro toma a palavra e diz a eles que eles mesmo crucificaram Jesus, entregaram o mestre para ser crucificado, mas disse ele também que o mestre ressuscitou ao terceiro dia e também operou milagres infalíveis. Aleluia. Isso foi notório, eles viram isso. Eles viram que também aconteceu com Jesus. Agora ele não tem outra opção a não ser
dizer o que faremos nós, aleluia. A Bíblia diz que eles foram compungidos, eles começaram agora a receber, e a Bíblia diz que Pedro, aleluia, derramou sobre eles, impôs a mão sobre ele, e a Bíblia diz que Deus derramou sobre eles um poder extraordinário, eles se arrependeram, aleluia. Pedro escreve no capítulo de número 2, no versículo 38, olha que Pedro vai dizer para eles, é o que também diz o nosso texto-chave. Pedro disse para eles no capítulo 2, versículo de número 38, disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Todos eles foram cheios. Atos 17, 30 a 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia e com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Jesus disse isso, e ele vai cumprir a sua promessa. Enquanto você não acredita, a igreja do Senhor continua anunciando, aleluia, boas novas de salvação. Lucas 13, verso 3, não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus chamando a atenção do povo, Mateus 3, verso 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Essa era a mensagem central de João Batista, porque ele disse que o machado já estava posto à raiz, aleluia, e seria lançada no fogo, aleluia, a árvore que não produzisse frutos dignos de arrependimento. Tiago vai mais além, a epístola dele é universal. Ouça isso, Tiago não está direcionando essa epístola ao povo, ao mundo pecador, não. Tiago está falando isso para todo ser humano. Tiago diz assim, capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Aleluia. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. 1 João versículo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e pegar, aleluia, os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não é um Deus truculento, Deus não é um Deus infiel, não é um Deus de imposição, não. Deus é um Deus compassivo, longânimo, e é perdoador dos nossos pecados. Ele dá oportunidade para o homem reconhecer e chegar ao arrependimento, Aleluia, sim. para não sofrer o juízo da parte de Deus. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Portanto, disse-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não quer que o homem se afaste dele, só que o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. E Deus sempre convidando, levantando um profeta nesses dias para falar acerca daquilo que Ele deseja que o homem faça, que o homem se aproxime dEle, que o homem se arrependa dos seus pecados, que o homem reconheça Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrependei-vos. Eita Deus, glória a Deus. Você pensa que Deus tem prazer na morte do ímpio? Não tem, irmãos. Aleluia, Deus. Deus não tem prazer. A Bíblia diz que Deus
ele sente pesar. Só no texto dos Salmos, no 116, se me falha a memória, versículo 115 diz: preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Deus, ele tem prazer na morte daqueles que estão a serviço dele, que servem a ele, que faz a sua vontade, porque não terão mais, aleluia, preocupação da sua salvação, pois a morte aqui é o passaporte para a eternidade com Cristo. Assim aconteceu com esses homens por pregar o evangelho. Paulo, ele disse, aleluia, ai de mim se não pregar o evangelho, pois me é, aleluia, posta esta obrigação. Paulo não tinha medo da morte, irmão. Ele foi apedrejado, desceu no cesto, sofreu naufrágio, passou fome, aleluia, foi açoitado com vara, com um chicote. A Bíblia diz que alguém chegou para ele dizer: tu vai morrer, dizei, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Convicção da sua salvação. Convicção da salvação, aleluia. Lucas 5, verso 32. Jesus, chamando a atenção daquele povo, disse: eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. O maior propósito de Jesus foi salvar os que estão perdidos. É salvar o perdido, é trazer a ovelha que está longe do aprisco, é trazer aquele que está longe da sua presença. Jesus quer vos salvar, ele morreu por você naquela cruz. Olha só como Deus não tem prazer. Ezequiel 18, versículo 32 diz assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. Aleluia, meu Deus. Jesus não quer que você morra. Ah, irmão, mas todos nós vamos morrer, vamos sim. O nosso corpo vai tombar nessa terra se Jesus ainda não voltar. Ele não nos encontrar com a morte. Mas eu já disse aqui, volto a repetir, que aqueles que têm a convicção da sua chamada, da sua salvação, eles não temem a morte, porque Jesus disse lá em Betânia, aleluia, aquele que morre, ainda aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a nossa esperança do último dia. Aleluia, Deus. Atos 2:38 disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis, aleluia, a segunda pessoa da Trindade. Recebereis as virtudes daquele que morreu por você na cruz. Recebereis o abraço de perdão. Receberás uma nova vida. Receberás uma nova história, um novo caminho. Jesus quer fazer isso na sua vida nesta noite. Lucas 15, versículo 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está aqui nesta noite. Jesus quer salvar você. Jesus não quer que você pereça. Um dia esta palavra vai desaparecer da terra. Amós capítulo 8, versículo 11 diz o texto que haverá um dia de fome sobre a terra. Não de pão e sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas de ouvir o evangelho genuíno da salvação, as boas notícias. Não se arrependa por um momento, não se arrependa, aleluia, porque você está passando um momento difícil, mas daqui a pouco você não tem certeza se vai continuar servindo ao Senhor. Uma coisa certa: entrega a sua vida de verdade ao Senhor, confia nele, o mais ele fará por você. Entrega os teus caminhos ao Senhor, ele conhece o teu
amanhã Ele conhece o teu futuro. E se Ele conhece a sua vida, se você se entregar para Ele de verdade, Ele vai te ajudar a vencer as lutas. Mateus capítulo 24, versículo 38. Mais uma vez vai ser reiterado, vai ser ratificado. Deus vai falar novamente com o seu povo acerca dos últimos acontecimentos antes da sua igreja ser arrebatada. E um dos pontos de Mateus 24, versículo 18, fala novamente, 38, bem melhor dizendo, fala novamente sobre os dias de Noé. Porque estavam dispersos naquele dia. Estavam eles sem a preocupação da salvação, sem a preocupação do seu arrependimento. Então, novamente, aleluia, o evangelista Mateus vai escrever no capítulo 24, 38, diz assim: porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, estavam desapercebidos e chegou o dilúvio. Jesus não quer que você sofra esse dano. Mas não é do dilúvio que eu estou falando. De ficar fora da salvação. De não ser salvo. Deus não quer que você fique de fora. Por isso a igreja do Senhor está aqui nesta noite para dizer que Jesus te ama. Jesus se entregou por você. Não importa as suas fragilidades, as suas fraquezas. Não importa aquilo que você vive hoje. Não importa o seu dilema. Não importa a tua pouca força. Não importa aquilo que você fez lá atrás. E isso faz com que você não tome uma decisão para o teu futuro hoje. Jesus está dizendo: eu mudo o teu passado, estou contigo no teu presente e te dou um futuro abençoado. Jesus quer fazer isso. Jesus já projetou o teu futuro, mas uma coisa Ele não pode fazer por você. Ele não pode tomar a decisão que é sua. Ele não pode interferir no seu desejo. Ele não pode interferir naquilo que Ele deixou para você de livre arbítrio. Jesus te convida hoje a fugir do dia do seu juízo. Glória a Deus. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. O próprio Pedro, ele escreve a sua segunda epístola, e aqui eu encerro. Na sua segunda epístola, Pedro escreve acerca também de dois fatos que marcaram também nos dias de Noé e de Ló. Capítulo de número 2. Versículo 4 ao versículo 6 diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão, a destruição, a fogo, as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E a pergunta para você é essa: você ainda quer continuar vivendo impiamente? Você ainda deseja estar fazendo a vontade da sua carne, os desejos do seu ego,
se preocupando apenas com o seu corpo físico. Há uma preocupação muito grande hoje, nesses dias, não com a sua saúde, mas com a sua estética, com o seu corpo físico, aleluia, tentando pessoas retardarem o envelhecimento. Fique sabendo você, meu irmão, a maior preocupação de você tem que ser não com o seu corpo físico, porque carne perecerá, mas com a sua alma. A sua alma vale muito mais do que o seu corpo. É por ela que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, 24 horas pelejam para nos tirar da presença de Deus, para que nós venhamos perder a salvação. Mas nesta noite a palavra de Deus, ela confronta o seu pecado. E diz o Senhor nesta noite a você: abra mão dos seus desejos, abra mão do mundo para você ganhar o céu. Não há conversão que não, aleluia, confronte o pecado. Não há verdadeiro arrependimento, aleluia, que não sofra, aleluia, dano algum por causa do Evangelho. O Evangelho, aleluia, é confronto. O Evangelho é sofrimento. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é perseguição. O Evangelho caminha estreito, a porta estreita, mas há uma promessa maior: é a vida eterna. Aleluia. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Jesus, nesta noite, pela oportunidade única, Senhor, que não devemos desperdiçar nenhum momento, Deus. Quando nos for dada a oportunidade de falar do teu amor, da tua justiça, mas também do teu juízo, Deus, nesta noite, ó Pai eterno, tenha misericórdia, ó Deus amado, de todos que aqui estão, que ouviram o teu Evangelho, de cada lar, Senhor, que a tua palavra adentrou nesta noite. Deus, que o teu Espírito, Senhor, que é bondoso, que é misericordioso, que é compassivo e longânimo, Senhor, que é amoroso e educado, ele venha tocar na porta desse coração, ele venha bater, Senhor, com amor, com cuidado, para despertar um sentimento, desejo, meu Deus, de receber de ti o perdão dos seus pecados, e dê a eles, Senhor, ela, meu Deus amado, seja eles, meu Senhor, tocado pelo teu Espírito, e que produzam sobre ele o arrependimento dos seus pecados e delitos, para que sejam eles salvos, alcançados pela tua graça salvífica, alcançados pela tua benignidade, pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. E venham eles ser, Senhor, aleluia, refrigerados. Venha sobre ele o tempo do refrigério, a salvação entre no seu coração, na sua família, na sua casa, e o teu nome seja glorificado. Porque assim, Senhor, o dia chegou até nós. Continua conosco, Senhor. Abençoa, Jesus amado, estas ruas. Abençoa cada família desta localidade. E Deus, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, seja martelo que esmiuça a penha, corações endurecidos sejam espada. Meu Deus amado, é a espada que penetra, meu Deus, e entre, Senhor, aleluia, seja a chave que liberta o homem aprisionado pelos pecados e as cadeias espirituais. Sejam eles transformados pelo poder que emana da tua palavra. Continua com a tua igreja nesta noite, continua operando, continua falando, continua, Senhor, derramando a tua graça, e o teu nome seja a cada dia sobre nós glorificado. É o que te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.